Fala galera! Oi, eu tô aqui com meu mano João. Eu meio que tô com essa câmera. Eu não queria tela preta. E eu tô amassando aqui pra comprar o barro. Só pra testar como funciona essa. Já começou sim. Se o balão enviar mas é café grátis. Sim. Esse cara aqui, ele é humilde. Ele é o cara que humilde que quis gravar comigo porque não tinha ninguém que quis gravar comigo. E aí ele já tá. Deixa eu tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Encerrar. Aí já vai começar como? Rápido. Desculpa, vou parar aqui. Voltei. Voltei. Daqui a pouco eu vou acabar o meu. Eu sei que minha sanidade tá baixa, mas eu te confio, mano. Você acha que isso aqui é café suficiente? Já tô vendo. Quero café, que eu tenho café. Eu quero café. Toma. A cor mudou. A cor mudou. Eu tenho medo, mano. Eu vou ter que falar um pouco mais alto, se não pegar porque o jogo é viado. Voltei! Eu vou ter que falar mais alto, viu? Cafézinho do rato, café. Oxe, mano. Ai, ele era visitante. Eu vou fazer um negócio aqui.
Esse vídeo vai acabar aqui.